Boa noite. Ela é formada em administração de empresas pela FGV, mas o que ela gosta mesmo é da arte da boa mesa e do mundo mágico das panelas. Nós falamos hoje aqui no Três Damas com a Marília Coelho Quiriguini Moraes. Boa noite, Marília. Boa noite. Boa noite. A Marília é proprietária do buffet Chiara Cucina aqui de Itu. Boa noite para todas, boa noite Malu, boa noite Priscila, boa noite de novo, Marília. E aí, Marília, nós aqui que não entendemos muito de cozinha, nós queremos saber se cozinhar para você é um dom ou dá para aprender essa mágica das panelas aí? Não, eu acho que quando a pessoa tem determinação, tudo você aprende, mas tem algumas habilidades que se você tem mais desenvolvidas ou as tem e cuida delas desde sempre, você consegue um resultado às vezes com mais rapidez, com melhores resultados. Eu acho que é uma arte que todo mundo pode aprender. Alguns têm essas faculdades mais desenvolvidas, podem fazer melhor, mas eu acho que é uma coisa que afeta todo mundo, né? Quais seriam essas habilidades aí? Não, porque cozinhar exige técnica, não é só, é a cabeça e a panela. Não dá para você querer cozinhar e pretender um resultado sem seguir alguns caminhos, né? De primeiro selecionar o que você vai fazer, segundo selecionar que ingredientes você vai usar, então você tem que saber escolher isso muito bem, selecionar isso muito bem, as ferramentas que você vai usar, tanto de corte, como de pré-preparo, como de cocção, se é um assado, se é um guisado, se é um frito, então tudo. Nossa, você já começou a falar umas coisas, tá assustando a gente. Uns nomes obscuros para mim. Do céu. Então acho que tudo isso, esse conjunto de coisa, para quem tem o conhecimento e executa, qualquer que seja a tarefa que a pessoa executa em qualquer área, é uma coisa básica, é uma coisa rápida, é um caminho ótimo. Agora, para quem está entrando neste mundo, são alguns conhecimentos que ela tem que deter e querer conhecer. Exatamente. Né? É porque é um mundo. É um mundo. Não só na parte profissional, como na parte amadora. Quem faz em casa também. Eu estou montando um curso agora que eu vou dar para meninas que vão mocinhas que vão casar. Nossa! Acho que eu vou fazer, não estou nessa fase, mas tem uma porção de gente, a maioria que está querendo são as mães das meninas, né? Uhum. Mas eu acho que o foco é as meninas mesmo, da idade da minha filha, as meninas que estão casando, que querem saber montar uma mesa, fazer um cardápio bacana de sedução, né, para receber um grupo pequeno de pessoas. Eu quero fazer uma pergunta dentro disso aí. Antigamente as meninas faziam, né, curso de culinária e tal, para conquistar o marido pela boca. Isso. Você, pelo estômago, né? Pelo estômago. Você conquistou seu marido pela boca? Não, eu acho que eu aprendi a cozinhar criança. O primeiro bolo que eu fiz eu tinha 5 anos. E a minha mãe sempre cozinhou em casa, sempre permitiu que eu cozinhasse. Tem isso também, porque criança faz bagunça, criança deixa tudo desarrumado, também. Tudo. Então eu aprendi, tive acesso, porque minha mãe possibilitou. Mas né? Isso é importante, porque às vezes a própria mãe, ela não deixa, ela inibe a presença da gente na cozinha. Não vai fazer sujeira aqui, você vai se queimar, deixa que eu faço. Isso é muito importante, porque se a mãe estimula isso, ajuda, você cria gosto. Né? Que nem eu, não porque minha mãe errou, mas eu acho que é por medo, por muita proteção, eu acabava não ficando muito na cozinha. Não, você vai se queimar, vai sujar, não sei o quê. Até que quando é com relação ao medo de que a criança se queime, né? Tudo bem, agora para não deixar a cozinha suja, não tem outra forma de aprender se não fizer um pouquinho de sujeira, né? E o bom ou o pior é que a gente leva algumas coisas da mãe da gente, né? Lógico. Eu, por exemplo, eu vou fazer arroz, todo mundo faz arroz com medida. Medida da água, medida do... Eu faço arroz a olho. Eu também, não. Eu faço só na medida. Eu não Você sei fazer aprendeu assim? Eu aprendi a fazer assim. Tá certo. Então a minha mãe fazia assim, eu aprendi a fazer assim, eu faço assim. Então, mas isso é intuição. E se você não tiver intuição em qualquer coisa que você faz, fica complicado. Porque não dá pra você ter uma vida de medidas. Não é verdade? É verdade. Agora, uma coisa, Marília, eu nunca gostei de cozinhar. Sabe, eu sempre tive, eu não vou cozinhar, eu vou trabalhar.
eu vou pagar alguém para fazer, mas depois você casa, você quer agradar seu marido, seu filho, você quer cozinhar. Aí. Mas sabe que eu só funciono na receita. Então, mas eu aprendi isso com a minha amiga. Mas então, a receita já é um roteiro. Já é um roteiro, cada um tem o seu roteiro pessoal. E a expertise, a tua habilidade, a tua rapidez, é a prática que leva a isso. É a persistência, a insistência em repetir e tal. Então, eu, por exemplo, vou num mercado novo, um lugar que eu nunca fui e tal, eu começo a ver as coisas, eu já começo a combinar. Nossa, isso eu vou fazer com isso, aquilo eu vou fazer com aquilo. Então, é um perigo. Isso porque é legal. Muito bom isso. Mas isso às vezes você tem, olha, eu tenho isso, tem que montar um prato. Né? Acontece às vezes, né? Até para casa, você fala, nossa, aí então você tem que usar, estimula a sua imaginação, você tem que dar um pulo para saber o que você pode fazer daquilo ali. Porque não é que batata doce só faz cozida e frita ou aquele docinho. Mas, Marília, uma curiosidade. Você é profissional da área. E em casa, todo dia? Tem cardápio? Como é que é? Todo dia. Como é que é? Tem um cardápio? Você cuida disso em casa também? Eu tenho as minhas parceiras que estão comigo há muitos anos, já sabem o hábito da casa. Mas e a nossa comida no dia a dia é muito simples, né? A gente come muita legume, muita verdura e tal, mas elas já sabem. E eu só interfiro quando vem alguém, que daí eu que faço, ou quando a gente está cozinhando para festas, isso atendendo às necessidades do buffet. Mas no dia a dia, só se eu tiver com muita vontade de comer determinado prato, é do meu jeito, eu que vou fazer. Então fica a grade montada e tal, e na hora de executar eu faço. E o que é que você gosta de fazer? O que você gosta? Eu gosto de tudo. Tem algumas coisas que eu não gosto, portanto eu não tenho facilidade de fazer. Eu não gosto de caças, eu não gosto de miúdos. Então essas coisas elas não vêm em primeiro lugar nunca, nem na minha cabeça e nem no meu cotidiano, porque são coisas que eu não aprecio comer, e tudo que você não aprecia comer é mais difícil de você fazer. E falando em gostar, Marília, desculpa, Mina, falando em gostar, é verdade que a boa cozinheira também é boa de garfo? Eu acho que é. Porque olha só, ela acabou de entregar, né? Que a gente faz bem aquilo que a gente gosta. A gente aprende a fazer aquilo que a gente gosta. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente não tem muito acesso à caça, são carnes especiais e tal. Se for uma coisa especial, muito bem feita, eu até me encorajo a provar. Mas do reino animal, eu particularmente tenho várias restrições, então eu tenho que confessar que até para o público aqui que uma das minhas dificuldades maiores quando eu me casei e tive que entrar em contato com a cozinha, encarar o fogão, encarar a pia, realmente era temperar a carne, né? Botar a mão na carne, aquilo me dava realmente arrepio. De chegar, eu sonhava à noite com a carne crua, assim, sabe? E aquilo, à noite, era um pesadelo. Era um pesadelo para mim, né? Então, mas eu acho que a cozinha, ela é tão exaustiva, né? Para quem quer fazer a coisa completa e um jantar completo, que você tem que realmente amar o que você faz. Porque toma muito tempo, você tem que ter muito critério, tem que saber, às vezes as coisas não dão certo, você tem que repetir. Então, você erra também, né? Claro. Bom. Claro, acho que qualquer humano erra. E o que eu te disse, a repetição, às vezes você fica insistindo. Eu vou dar conta disso. Você vai conversar com alguém que pode te solucionar, você vai buscar uma ajuda técnica para solucionar. Porque você é a ferramenta, às vezes é um forno, às vezes é a maneira que você está fazendo, às vezes é um ingrediente que está tratado erroneamente antes do preparo, né? Uma castanha que tem que ser assada assim para ser agregada. Então,
Claro que eu erro. Eu acho que errar faz bem, porque você vai repetir isso que vai fazendo a gente. Eu quero que você conte direitinho essa história de ter feito um bolo aos 5 anos. Porque eu vou até falar por quê. Porque quando eu fiz meu primeiro bolo, eu já estava no ginásio. E ele ficou dessa altura. Mas o seu projeto ficou tão bom que você até vendeu. Não tem essa história? Conta essa história pra gente. Bolo, não. Assim, eu tenho essa forminha que eu guardo como relíquia até hoje, né? Que nós somos de uma família de 5 filhos. E nós tínhamos uma empregada que está até hoje na família, minha mãe preta. Eu aprendi a cozinhar pelas mãos dela e ela fazia bolo e eu sempre me interessei. Ela dava uma bacia pequena para mim, eu ficava mexendo. Aí eu falava, mas Ina, eu quero informar meu bolo. Eu quero assar meu bolo. E ela assava, e aí eu via a mágica daquela coisa mole, que a gente mexia, não era na batedeira, era na mão, as claras em neve com o batedor manual. Aí assava, e eu morava na Rua dos Andradas, na quadra de cima do Regente Feijó. E assava e ia para porta da frente, que era um armazém, sentava ali e subia o pessoal que saía da fábrica às 5 horas e eu ficava servindo o pessoal. Que legal! Então você não vendia, você dava mesmo? Não, eu oferecia para o pessoal. Aí eu achei aquilo lindo, porque o meu bolo, porque eu via fazer, mas o meu crescia e desenformava, ficava sólido. Então eu achei mágico e eu fui... Gente, ela continua dando docinhos, porque vocês podem ver aqui os nossos que nós ganhamos hoje aqui, as 3 damas, e mais o Rafael vai ganhar mais um aqui. Mas Marília, minha avó tinha um ditado que era assim, minha filha, quando você estiver fazendo alguma coisa e a sua cabeça disser, ponha mais um pouquinho... Ponha mais um pouquinho. Ela tá certa? Ela estava certa? Certíssima. Olha, eu venho de uma família que as minhas 2 avós cozinhavam maravilhosamente bem. E as 2 me influenciaram extremamente. Uma era farmacêutica, então as receitas dela era aquilo que a gente falou das medidas, né? Ela tinha uma balança que pesava até grama, era tudo pesado, era tudo medido. E ela ficava, mas cuidado, nega, meio copo é meio copo, você tem que atentar para isso e tal. Eu ouvia, né? E a outra não, a outra era que pegava as receitas na revista, isso eu tinha 9, 10 anos, vamos fazer, e eu aprendi com as 2. Só que aí você imprime a sua forma de agir. Porque se eu tivesse ficado presa às medidas, tal, eu teria um receituário de 40 receitas, entendeu? Porque uma pessoa que não inova, que não se encoraja, não assume risco, ela vai a vida inteira ficar fazendo aquela receita daquele jeito. É um cuscuz paulista de frango, não pode ter camarão porque não vai dar certo. Não pode, entendeu? Então... Eu acho que isso não é da minha personalidade. Eu gosto da novidade, do curioso, tenho curiosidade. E você cria também, né, Marília? Porque eu já fui em muitas recepções em que a gente percebe que ali tem a sua mão ali. Você cria. Você cria a partir de um ingrediente, às vezes você cria sem querer, acontece. Às vezes você cria para um determinado evento que tem um determinado tema. Às vezes você recria, né? Traz um prato de uma tradição muito antiga, tal, você repagina ele para os dias de hoje. Então, eu acho que isso que é mágico na cozinha, isso que é lindo, que eu acho que é instigante, que é você... não tem nada pronto, né? Você tem as bases clássicas, que eu acho que elas vão existir sempre. A partir dessas bases você vai fazendo fazendo com que as coisas assumam o teu jeito, o teu modo e tendo o resultado que você deseja. E você acha que, por exemplo, porque hoje na internet você tem vídeos, né, os chefes fazendo, elaborando as receitas, tal. Você acha que a internet ajudou ou... Ajuda muito. Ou tanto faz? Eu acho que ajuda muito. O que eu vejo hoje, assim, dentro de um panorama... Você está falando panorama doméstico. Isso. É uma infelicidade o que as pessoas comem hoje,
que comem cada vez pior se a gente levar em conta do abastecimento do industrializado, do supermercado e tal. Ficou muito prático, a mulher tem que trabalhar, ela tem muito pouco tempo e tal, mas em contrapartida a qualidade do que se come foi lá embaixo. Isso eu observo, se você fizer uma comida caseira, sabe comidinha de nenê? Arroz, feijão, carninha moída, um ovinho e saladinha de tomate com cebola. Há pessoas que parece que não veem aquilo há muito tempo. Então a gente vive essa cultura do empacotado, que é desempacotar, pôr no forno, tudo extremamente salgado, tudo que não é feito para uma dieta salutar. Não se come verdura, se come cada vez menos. Então eu acho que aquela pessoa que se determina a fazer uma receita, eu quero fazer uma mousse de maracujá. Não tenho a menor ideia se o maracujá que vai é fresco, se o maracujá é suco, ela vai lá, pinça uma receita e tal. Eu acho bárbaro, porque ela já está fazendo alguma coisa para conseguir ter um resultado, buscar uma receita, fazer alguma coisa. Eu acho ótimo. Só que como na internet tem, como tudo, tem tudo de bom e tudo de ruim. Exatamente. Então você tem que saber a fonte que você pesquisa, porque nem sempre as coisas são testadas, as coisas são... Às vezes tem pratos clássicos, por exemplo, que você vê a receita ali e não foram mexidos. Então acho que essa facilidade que às vezes não tem... a pessoa não tem uma razão de um juízo de valor do que é o real, então ela pode às vezes estar comendo gato por lebre, né, de um prato clássico, seja uma feijoada, seja um cassoulet, sei lá, porque as pessoas mexem e dão aquilo como determinante, e não é. Qualquer conceito, qualquer doutrina, você vai, porque está lá na internet, é real, não é assim. Outro dia eu fui procurar como que dessalgava, queria fazer bacalhau, aí como dessalga, dessalgue o bacalhau, como que dessalga o bacalhau? É igual dessalgar a carne seca, não é? Aí fui procurar na internet, aí tinha lá, tintim por tintim, como dessalgar o bacalhau. Aí deu certo, então eu falei, nossa, graças a Deus. É uma ferramenta rápida que você tem à mão, que você vai e cria e elimina teu problema. Então, isso eu acho maravilhoso. Eu acho importantíssima essa ferramenta, ainda mais pra gente que nem no nosso caso. A minha mãe não trabalhava, ela estava em casa e me ensinava. E a gente, meu filho, se ele fosse uma menina, ele não ia aprender a cozinhar nunca, porque eu não fico em casa, eu não faço comida, quem faz é a minha ajudante. E olha, como que pra faz? Você ter uma noção do nível culinário aqui. Ela disse que quem ensinou ela a fazer arroz fui eu. Sabe por quê, Marília? Eu queria que meu arroz parasse de sair carnavalesco, porque eu só saio em bloco, né? E uma vez eu fui fazer na praia, ela falou assim, mas é claro que seu arroz vai ficar empapado. Você afoga o coitado, porque eu já ponho água e tampava, então ele cozinhava, você tem que deixar secar um pouco a água. Quando começar a secar, você tampa. Daí ele fica soltinho. Daí agora... Levei bronca ainda. Esse é macete só de mami. Não, mas ainda que você faz, porque eu conheço uma porção de pessoas que não arriscam de jeito nenhum. Não arriscam. Então um dia uma pizza, um dia um sanduíche, não sei de onde, um dia... Nossa, mas eu acho bárbaro, só que eu acho que você não comer comida caseira nunca. É verdade, é verdade. Né? E outra coisa, Marília, você falou dessa coisa da educação. Você acha que seria importante se ter na escola o ensino da culinária? Para resgatar isso nas meninas, na boa alimentação? Olha, hoje o que a gente está vivendo, o curso de gastronomia é um dos cursos mais paquerados pela moçada, que eu acho que vão com uma ideia equivocada do que realmente seja a profissão, tanto que você vê que nem 20% segue a profissão depois de formados. Porque eles veem o glamour dos chefes que fazem muito barulho, que fazem sucesso, e imaginam que o caminho é o diploma na mão para alcançar esse resultado. E na verdade a gente sabe que não é assim, é uma vida muito dura, num ambiente hostil, dentro de uma cozinha, difícil, né? Então é um caminho duro, e o jovem hoje, a maioria quer o caminho
moleza. Um pouco mais fácil, pelo menos. Esse lado da gastronomia como formação acadêmica, eu acho ótimo, porque a gente viveu uma revolução nos últimos 15 anos aqui no país, nos últimos 20, mas mais veementemente nos últimos 15 anos. Eu acho muito interessante despertar, em primeiro lugar, não estamos falando do universo gastronômico macro, você diz de uma educação, acho despertar para voltar valores, porque junto com isso vem outros valores morais, né? De você, da convivência, de você estimular, porque eu tenho 2 filhos, meu filho ama cozinhar, gosta de criar, tal, minha filha é aquela pessoa que ela adora conviver, então eu sempre falei, Maria Clara, aprenda a fazer um macarrão, porque de um macarrão você vai fazer 100, 30, quantos tipos você quiser, e você vai ver como vai ser importante você se reunir com seus amigos em torno disso. E eu acho que é isso que a gente tem que passar, esse tipo de conceito, que a comida, ela é uma forma de reunir você pessoas, demonstrar carinho, eu fiz para você tal coisa, esse prato que eu sei que você gosta daquela forma. Então, esse resgate que as famílias estão despedaçadas, os jovens, eu acho que é muito legal, até para a organização da própria convivência deles. Vamos fazer um churrasco em tal lugar, aí as meninas já sabem o que é. Então, tudo isso, todo artesanato, deixa eu organizar melhor meu pensamento, que eu vejo com muita tristeza desaparecendo. Eu acho que seria muito legal, não é aqui, eu acho que esse movimento é do mundo inteiro, tá? Você vê em Portugal o pessoal que faz pastel de Belém, aquelas massas, as moças não querem mais fazer. Então, o que acontece? Se o artesanato deixar de existir, é o caminho da indústria. E esse charme, a riqueza de detalhes, de tudo que sai do artesanato, vai desaparecer. É verdade. Eu sou da época ainda que pintava guardanapo. Eu também, eu adorava. Não, mas essas artes, bordado, guardanapo, eu também aprendi tudo isso. Agora, claro, algumas coisas eu deixei adormecidas, porque não dá tempo de você cuidar de tudo. E claro, que você vai desenvolver aquilo que você tem mais interesse. Você vai, mas eu acho que é importante você saber. Mas você não tenha dúvida que você falou uma coisa muito correta, que é o espaço da convivência. Agrega amigos, família, né? Agrega. Ô Marília, uma das questões assim que mais me deixa assim é a escolha do cardápio. Porque ir para a cozinha uma vez por semana, né, e decidir o que vou fazer no sábado ou no domingo, ainda vai lá, mas todo dia decidir o que se vai fazer. Você tem alguma dica aí que você possa dar? Porque eu acho que a nossa telespectadora que está lá em casa também tem essa dificuldade, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é respeitar os hábitos da família, né? Por exemplo, quem não come peixe, no cardápio não vai pôr peixe, né? Carne vermelha eu noto que é uma das carnes que entra com uma frequência muito menor do que no passado, né? Então é muita carne branca, frango, e na verdade, tem muitas pessoas também hoje com restrição dieta, né? Que faz dietas. Dietas e restrição de proteína, proteica. Aquele glúten, essas coisas. Que não come carne vermelha, não come, como chama? Vegetariano. Isso. E então eu acho que em primeiro lugar é respeitar o teu hábito, né? Eu acho que não tem dicas, tem que ter um abastecimento coerente, que não dá para você ter que comprar carne todos os dias, tal. Tem que estocar, já ter uma pré-determinação de planejamento de quantidades e tal. E aí vai se eu resolvi esse problema na minha casa. Meu marido que define passou a bola. Esse amiga, eu já defini. Você é muito mais prática. Nós vamos ao intervalo e voltamos já aqui com a Marília Quiriguini. Muito bem. Venha viver tudo o que você sempre sonhou no Residencial Fazenda Alvorada.
De volta com Três Damas, hoje recebemos aqui a banqueteira Marília Quiriguini, que é dona do buffet Chiara Cucina aqui de Itu. Marília, no primeiro bloco nós falamos alguma coisa aí sobre os cursos de gastronomia. Eu queria que você falasse mais sobre esse curso que hoje em dia está sendo um dos mais visados aí pelos jovens, né, para a escolha de uma carreira, e se eles realmente são bons, se é uma carreira boa para se investir, ou não sei, como que você vê esse panorama? Eu acho que tem uma infinidade de cursos aqui no Brasil, tem os melhores, os médios, mas de uma maneira geral é um curso de habilitação, de capacitação profissional, né? Então tem muito jovem que mais abastado que vai fazer esse curso fora, porque até tem preconceito de trabalhar em cozinha aqui no Brasil, trabalha lá na Europa, mas não trabalha aqui. Então eu acho que é um curso muito interessante que capacitaria realmente, mas como já disse anteriormente, tem muita gente que vai só pelo glamour e não quer passar pela assumir a parte pesada da profissão até você começar a ter um desembaraço, porque a pessoa acha que ela vai sair, o jovem no geral acha que ele vai sair da escola sendo chefe de cozinha. Para ser chefe, o rapaz tem que, nem todos assumem essa. Chefe é chefe. É uma pessoa que vai tem hierarquia, que vai deter o comando de uma cozinha, de uma brigada. Tem um caminho para percorrer. Marília, o que você está querendo dizer então é que vai ter que picar cebola, talvez. Claro, a porta de entrada é lavar prato, depois fazer o pré-preparo de molhos, pelar tomate, descascar batata, depois começa a melhorar um pouquinho, às vezes é asepsia de peixe, depois vai para o garde-manger. Tem um caminho, às vezes esse caminho leva 10, 15 anos, depende da habilidade de cada um. Quem tiver assistido já vai assistir o curso. Eles acham que é igual o Ratatouille, ele vai jogando. Então, às vezes essa ideia é equivocada. Para quem não está na área, nunca vivenciou nada, é equivocada. A pessoa que vai se formar num curso técnico de gastronomia, ele vai sair cozinheiro técnico. Para ele atingir o glamour da profissão, se chegar a atingir, ou a eficácia como profissional, tem um caminho a ser percorrido como em todas as profissões, Só que às vezes a pessoa não tem a paciência e o investimento e o talento mesmo para seguir aquele caminho. Então, mas eu acho que seria do jeito que a gente está crescendo e a revolução que a gente está vivendo na área de restaurantes, de todos os serviços. Você falou isso um pouquinho no primeiro bloco, você falou dessa revolução que de 15 anos para cá aconteceu uma revolução. Que revolução é essa, Marília? Eu acho que acontece essa revolução no mundo inteiro, né? Nós já passamos... Primeiro houve, com a entrada dos chefes, quem nos descobriu aqui foi o estrangeiro que veio para cá. Então, o Troagro, o Lohan, que chegaram aqui no final da década de 80, que começaram a descobrir os ingredientes maravilhosos que a gente tem à disposição e começaram a fazer uso deles com técnicas francesas e começou a disseminar. Foi um trabalho lento, mas na década de 90 a gente já tinha a gente já olhava com algum prestígio para um quiabo, para uma coisa, e hoje a gente está realmente inserido no contexto da gastronomia mundial. Veja, o Dom do Alex Atala é o 4º restaurante na revista Restaurant de Londres no ranking deste ano. Depois tem a Helena Rizzo do Mani, temos a Roberta Sudbreck do Sudbreck no Rio. Isso é muito rico para a gente, porque é você levar, quando você fala na gastronomia brasileira, você está levando a nossa cultura, que a gente é um país muito grande, com uma diversidade de ingredientes, de gostos enorme, mas a gente está conseguindo projetar raízes do Pará, castanhas da Amazônia, peixes do Pantanal. Entende? Você está conseguindo fazer a nossa cozinha viajar. Eu comi um prato em São Sebastião, na Espanha, que era um peixe com acabamento de óleo de copaíba, que o Arzac veio aqui
num evento anual que é feito todo ano em outubro, novembro em São Paulo, e levou nossos ingredientes lá, e isso fazia parte do menu degustação. Que fantástico, né? Então, isso é muito rico, é muito legal, porque a gente mesmo não valorizava. Foi o olho do outro que veio aqui, porque era só cozinha francesa, era só comida italiana, que é muito forte na nossa cultura, cultura que tinha... Então, eu acho que essa revolução a gente está vivendo, já vivemos essa fase molecular, né, que a Espanha dominou, e hoje eu acho que a organização de como está se vendo o que será daqui para frente, eu acho que já tem um desenho, né? Isso não é um conceito que eu estou tirando de mim, é de observação, é de leitura. Já vivemos essa revolução tecno-emocional na cozinha e tal, e hoje esses autores estão revisando e estão voltando para a comida de raiz, de origem autóctone, do lugar, então estão repensando, e eu acho que são movimentos que você tem que apreciar, como teve a Nouvelle Cuisine na França, que tomou conta do mundo inteiro, então veio o conceito do prato empratado, da porção minimalista, já passamos por 3, 4 fases depois disso para chegar a isso que a gente está vivendo agora. Nem toda comida viaja, né? Não dá para você pretender comer, digamos, uma feijoada lá em Nova York como se come aqui. Eu acho que não é para viajar mesmo, mas assim, você projetar o que você pode. Pelo menos que eles saibam lá que tem uma feijoada aqui muito tem boa. Curiosidade de vir ver. Estou falando do Brasil, mas tenho o maior orgulho pelo Peru, que o Gaston Acúrio também projetou o país dele, que é um país pobre, com uma diversidade de ingredientes maravilhosa, e fica todo mundo com o olhar, por quê? Porque as pessoas querem novidade. Porque as pessoas querem novidade. Né? Nós somos muito jovens perto deles, então eu acho que a gente nós somos um berço de cultura e de novidades que a gente pode servir para muita gente. E a nossa variedade também, né, Maria? É maravilhosa. A variedade que tem no Brasil é uma coisa impressionante. Um turista que vem de fora e começa a experimentar. Exatamente. Só para ficar na fruta. Só nas frutas, Só nas frutas. Começa a experimentar as frutas do norte do país. Né, e vem descendo até o Rio Grande do Sul. Não tem. Marília, a nossa cozinha caipira aqui do interior paulista, você acha que o interior paulista ele tem que continuar investindo nessa coisa de cozinha caipira? Eu acho que tem que resgatar isso a todo custo. Eu acho que a cozinha, o caipira, que aquela pessoa que não sabe exatamente o que significa tem até vergonha, eu tenho muito orgulho de ser caipira, porque é muito lindo isso, porque é uma coisa realmente de raiz, que tem sentido e que tem uma origem, tem base, né? Eu acho que a gente tem que resgatar isso, sim. Aqui localmente a gente ficou com a nossa cozinha meio despersonalizada, porque Itu é uma cidade, região Salto, que recebeu muito imigrante italiano. Então, com o passar do tempo, isso misturou bastante, né? Então não tem assim uma unidade, né? Como algumas cidades que você visita aí que já não tiveram tanta influência italiana, essa comida caipira vige até hoje, né? Claro que você vai adaptando, tirou a gordura de porco, pôs óleo de milho, mas assim, o porco é muito presente, a farinha mandioca, é muito presente, o feijão. A cozinha caipira é isso? A cozinha caipira é você utilizar os ingredientes que são os ingredientes coloniais, que eram as raízes, batata doce, mandioca, cará, mandioca, que é da unidade, a mandioca é da unidade nacional, de norte a sul. Só muda o nome, né? A mandioca. O feijão preto, o frango. Então eu sou extremamente caipira, porque na minha casa é só feijão preto.
Eu amo. Então eu acho bárbaro. Você pode modernizar, digamos, né? A maneira de fazer, adaptar quantidades de gordura, o modo de servir, depende de como você quer atingir. Mas eu acho que essa raiz você não pode perder nunca. Então é um bolo de milho, né? Que são os ingredientes que havia. Doce de abóbora, doce de cidra, banana, a carne seca carne também, seca, né? carne curada. Queijo eu acho que fresco. isso são... eu tenho um maior orgulho dessa... Ô Marília, quando que você, que gostava de cozinhar, né, decidiu que estava na hora de fazer desse seu gosto, desse prazer de cozinhar, um negócio? Quando que você resolveu aí montar o buffet? Então, aconteceu meio por acaso, porque assim, eu sempre fui festeira, fazia as festas da casa, fazia a comida nos casamentos da família e tal. E aí as pessoas começaram amigos e tal, pedir, me faz tal coisa, me faz... Então, com essa brincadeira, começou a nascer, aí de outro prato surge um jantar, e aí de um jantar, então eu organizei o buffet, nasceu assim, porque eu gostava muito, e eu acho que é uma atividade que é muito centrada na minha pessoa, porque não é uma atividade unicamente comercial, eu faço porque realmente é prazeroso para mim, e o dia que eu deixar de fazer, quem sabe que a atividade deixa de existir. Eu começou assim o buffet. Mas hoje o buffet oferece inclusive um espaço. Sim. Onde você... Eu tenho uma casa no centro histórico da cidade. Pode dar um endereço para as pessoas, por favor. É na Rua Santa Rita, 1319, esquina de Domingos Fernandes. E a casa é tombada e a gente fez algumas interferências internas com alguns elementos contemporâneos, então dá até um aspecto charmoso da união do antigo com o novo, mas eu fiz questão do que eu pude manter do antigo, as paredes de taipa e tal, para justamente manter essa questão da tradição e do conhecimento. Tem gente que nunca sonhou, né, numa parede de 1,20 m de largura, então ela está lá, ela existe. Inclusive a gente passa por lá, não percebe. Imagina que é. Convivendo perfeitamente o antigo e o novo, o contemporâneo e o velho e o antigo, numa harmonia que eu considero muito legal. Uma curiosidade, o Jair de Oliveira foi o engenheiro da obra? Jair foi engenheiro da obra, o arquiteto foi o Zé Luiz Porta, o pessoal do Condefat também ajudou bastante a fazer o resgate das construções. Essa casa é uma casa, digamos, de um padrão, é de 1890, é um conjunto, são duas casas, e que elas estão interligadas. E com pena, porque muita coisa de valor histórico até maior já tinha ido para o chão nessa época, né? Mas ainda assim eu tenho eu vou preservar bastante. Tenho muita alegria de ter resgatado isso. Porque o espaço é belíssimo. Tenho muita alegria. Parabéns, porque o espaço é belíssimo. Muito obrigada. Marília, agora conta pra gente um pouquinho dos serviços do buffet. Você também oferece decorações. O que o buffet oferece de serviço? O buffet oferece a decoração floral, assim, não. Mas assim, a ornamentação, a disposição por exemplo, montagem de uma mesa temática, tudo isso eu faço que está ligado ao que eu estou servindo, certo. Né? A gente prepara coquetéis, almoços, jantares, chás. Tá. Se eu chegar lá hoje e falar, eu quero fazer um prato tal e quero assim o cardápio, você vai interferir ou não? Como é que você faz assim a montagem do cardápio? Eu sempre ouço o que o cliente, porque o cliente já tem um preconceito, né? Ele já pensou mais ou menos o que ele quer. Eu vou fazer um jantar e aniversário do meu marido. Você já tem alguma ideia do que vai ser o prato de substância, se é uma carne vermelha, se é uma ave, se é uma massa? A pessoa já tem uma noção. Quando não tem, a gente dirige ela, não, eu quero uma carne vermelha, ou eu pergunto, quando a pessoa não sabe nada, me interessa muito saber quais são as restrições do que ela não quer ou não gosta, de jeito nenhum.
Mas é determinante também, até uma das coisas que a Mirna já tinha colocado, é o horário, né? O horário que você vai servir é determinante para... O horário, a época do ano. Isso. Né? Aqui na região é muito quente, então acho que a gente tem que respeitar realmente o que é verão. O número de convidados influencia na escolha do cardápio ou não? Influencia na forma de servir, influencia. Eu imagino que principalmente na hora moda de servir. Aí eu queria até perguntar, Marília, para você explicar pra gente, porque quando a gente geralmente faz um jantar em casa, um almoço, a gente vai no básico, né? Faz uma mesa bonita e todo mundo se serve. Self-service. Isso. Agora, explica pra gente como é que é servir a francesa, a americana. Isso pra mim é um mistério enorme. Então, hoje o que é mais prático é esse serviço americano, que você tem um buffet de apoio e as pessoas se levantam e se servem. Realmente é o que é o mais prático, o mais rápido. Mas se você quiser fazer um serviço que a francesa classicamente não existe mais, porque a francesa o garçom vinha e você se servia daquele prato, né? Hoje a francesa é um empratado que vem, o garçom vem e vai trocando uma entrada, um prato principal, um segundo prato, uma sobremesa, ele vai trocando aquela sucessão de pratos. E tem a inglesa, que a comida é acomodada nas travessas e as travessas são postas na mesa. Né? Então hoje eu tô achando que self-service ainda. Eu acho que você tem que priorizar o conforto, a liberdade do convidado. Né? Claro que você vai dar o tom de formalidade, conforme tiver montada a mesa, conforme tiver montado o buffet, a pessoa sabe como ela vai se comportar, né? Se ela está com vontade de repetir uma coisa descolada, uma coisa à vontade, ela vai repetir quantas vezes ela quiser. E o prato na mão? Que normalmente, eu já fui em jantares, almoços até, que serve, por exemplo, o estrogonofe, que é o prato na mão. Não tem lugar para todo mundo sentar, é o prato na mão. O prato na mão já não é meio chato, né? Que você não tem muito como... Então, por isso também surgiram as mini porções, né? Para você comer, às vezes, numa acomodação que não é uma acomodação de mesa, sentado e tal, você ter acesso àquela porção de uma forma rápida onde você está. Marília, explica de novo para mim a questão do serviço à inglesa. Ela vem o serviço à inglesa, você poria as travessas, a comida nas travessas, os garçons vêm e você se serve da travessa. As travessas na mesa. Na mesa. As travessas na mesa. Na mesa. Tá. Mas isso é coisa muito antiga, não se usa mais isso, né? Você vê que até em restaurantes, é muito difícil ser num restaurante que venha a comida na travessa. Hoje em dia os restaurantes são todos empratados, quase na sua praticamente, maioria. Exatamente. Marília, e qual é a época, tem uma época do ano que tem mais serviço, que as pessoas procuram mais o buffet, e tem épocas do ano que não tem quase procura, ou mais ou menos... Janeiro e fevereiro são meses que eu acho que as pessoas começam a fazer planos. Quando tem festas nessa época do ano é porque já tem algum casamento marcado, ou aniversário e tal. Mas assim, festas sem um motivo determinado, normalmente as pessoas, esses meses são meses de férias, são meses que a pessoa já está cheia das festas do final do ano, então vai deixando para fazer depois. Se for uma reunião sem uma causa específica, ela vai deixando para fazer depois. Mas tem meses, maio e setembro, de muito casamento, final do ano, que é muita correria, né? Dezembro, novembro. Mas setembro, vamos combinar que é um mês que inspira mesmo. É um mês maravilhoso. Eu adoro setembro. É um mês maravilhoso. Tem até a música, né? Quando setembro chegar. E maio e junho, e maio é um mês maravilhoso. Maio sempre foi considerado o mês das noivas, não sei se é ainda. Tem muita gente que casa, tem muito casamento em maio. Mas mesmo assim, batizado, é um mês maravilhoso que você tem... O clima é seco, tudo funciona bem, não é muito frio. Eu acho que é um mês encantador. Marília, eu estou aqui imaginando como é na hora ali, né? A hora que você está servindo, que você está fazendo a coisa acontecer.
pensar em talheres, pensar na toalha, pensar se o tal prato já está encaminhado, se tal prato já está pronto, se a salada já está lavada. Quer dizer, assim, tudo que você tem que coordenar, se os garçons já estão prontos, se já, né? Como é coordenar essa orquestra? Porque deve ser como reger uma orquestra, né? Tem que ter gosto e tem que ter domínio. Você não fica louca, né, Marília? Tem que ter pulso, né? Tem que ter organização, porque tudo isso que você falou, tem muita coisa que não é na hora que você vai servir, que você tem que ver, que já tem que estar cuidado, visto, revisto, planejado, pronto, né? É um ambiente de trabalho na cozinha e na sala. É um ambiente de muito estresse. A pessoa tem que amar o que faz. Eu digo isso sempre para os meus ajudantes. Quem está aqui, porque é uma profissão de amor, de fé. Porque tem que gostar, tem de doação, que vai servir, às vezes você não está bem, você tem que ter simpatia para atingir o convidado. Então tem que adorar o que faz. Marília, e essa mão de obra, como é que é? É difícil? É difícil, mas você vê logo se a pessoa vai ter talento ou não. Tanto na cozinha, porque eu prefiro até que não saiba cozinhar nada, porque aí, se gostar, ela vai seguir do jeito que eu estou falando. Porque o jeito que ela pegar na faca, eu já sei se ela vai ter talento ou não. Não deixa a Marília pegar na faca. Não é questão disso. A pessoa vai cortar 5 quilos de cebola. Ela tem que empunhar a faca do jeito certo, a faca certa, com a tábua certa, com o corte certo. Senão ela não aguenta. Não. Claro, vai provocar um acidente e não vai ficar o resultado que você espera. Então, se a pessoa quiser aprender, ela vai aprender. Mas se ela não quiser, você já vai ver que ela não é para aquilo. Que até para lavar louça tem que ter talento, você concorda? E é verdade, gente, até lavar louça. Cebola assusta, hein? Fala a verdade. Assusta. 5 quilos de cebola. Eu já ia pôr o meu picadorzinho na hora para funcionar. Por isso que eu te falei, tem que amar o que Olha, faz. Marília, eu acho que você vai ter que dar um curso para 3 damas. Vai Vamos marcar uma troca. Imagina, cada uma meninas, leva a sua habilidade. Ela disse até que a gente vai aprender a fazer jantares de sedução. Nossa! A gente quer se matricular nesse curso, viu, Marília? Vamos lá. Marília, nós estamos encerrando o nosso programa. E primeiro eu queria agradecer aqui a sua presença, que foi um papo ótimo. Conversamos, nossa, botei um monte de coisa para fora que estava aqui, né? Do tipo, não sei cozinhar, não sei, o primeiro bolo que eu fiz, né? Que eu já contei, já abri pro povo que ficou assim, né? Mas a gente quer que você volte aqui mais vezes para a gente continuar essa conversa, porque hoje realmente o tempo esgotou. E para terminar, eu queria que você dissesse para a gente aqui, numa palavra, qual é o ingrediente que não pode faltar na sua cozinha? Azeite de oliva. E amor. Ai, que delícia. E amor. Delícia. São dois. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. É um assunto que eu amo falar. Gosto muito e acho que já piquei muita gente assim de ficar comentando e a pessoa vai, eu gosto de falar e eu acho que às vezes você desperta as pessoas. Então pode me chamar que podendo estaremos aqui batendo papo. A gente conta com você aqui de novo. Muito obrigada. Boa noite, Marília. Boa noite, Priscila. Boa noite, Malu. Boa noite. Obrigada. E eu queria, antes de terminar, mandar um beijo para Beth, lá do São Luís, que eu encontrei esses dias lá no shopping. Beijo para ela. E para você que nos acompanhou aqui durante todo esse programa 3 Damas aqui com a Marília. Beijo. Tchau. Até semana que vem.